Irmãos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Metodologia de Exegese do Antigo Testamento. Nós estamos na nossa aula de hoje tratando sobre critérios para determinar a leitura correta de um texto hebraico. O nosso curso é um curso promovido pelo Centro de Estudos Presbiteriano, e se você estuda pela plataforma, você já sabe como proceder com o nosso curso, que é Metodologia de Exegese do Antigo Testamento. Depois de todo o processo de crítica textual na avaliação do aparato crítico, devemos agora determinar quais são as leituras adotadas para a nossa exegese. Ou seja, qual é o texto original realmente que eu quero trabalhar. A leitura que eu estou propondo a fazer exegese, ela é uma leitura que corresponde ao texto original, ao autógrafo, ao primeiro texto que saiu da mão daquele escritor que o escreveu, por exemplo. Será que eu estou fazendo a minha exegese em cima do texto que de fato Moisés escreveu? Uma vez estabelecido isso, agora nós vamos trabalhar que critérios usar para fazer isso. Emanuel Tove oferece algumas diretrizes textuais para a avaliação de leituras variantes do texto hebraico na Bíblia Hebraica Studicartensia. Ele mesmo questiona a ênfase quase insuperável da regra Lectur difficile, que é a regra da leitura difícil. Aí Emanuel Tove, em 1992, página 295. É um livro que ele tem sobre criticismo textual da Bíblia Hebraica, obra agora recentemente traduzida e publicada no Brasil pela editora BV Books. Seguindo aqui. Critérios externos. Primeiro critério é o critério externo, ou seja, aquilo que por fora, externamente, eu posso observar sobre o texto. Primeiro, manuscrito independente entre si. Esse critério estabelece que uma variante que ocorre nos pergaminhos do Mar Morto, ou no Pentateuco samaritano, ou na Septuaginta, provavelmente receberá mais atenção do que aquela que é encontrada em Targum, ou em uma tradução filha da Septuaginta. Então, se eu tenho, de fato, uma leitura que é variante, que é encontrada nos pergaminhos do Mar Morto, no Pentateuco samaritano, na Septuaginta, essa leitura é preferível à leitura que você encontra no Targum ou numa tradução filha da Septuaginta. Então, esse é o primeiro critério. Então, se aquela leitura está lá, marcada dentro do aparato crítico, como sendo a leitura vinda do Mar Morto, do Pentateuco ou da Septuaginta, ele deve ser preferível em relação a uma outra, aquela mesma leitura que possa estar num Targumim ou possa estar numa tradução da Septuaginta. Um outro elemento, o outro critério é a múltipla atestação. Se a leitura aparece em vários manuscritos, ela é feita como sendo verdadeira e confiável. Você pode estar reproduzindo, tendo de fato uma leitura verdadeira, porque ela se multiplica em vários manuscritos. Mas também você pode estar pegando uma leitura errada, que também se multiplica, o erro também se multiplica em vários outros manuscritos. O texto massorético deve ser preferível a qualquer outra tradução textual. Tove reconhece esse critério, mas o alerta. É realmente um fato que as leituras do texto massorético são, em geral, preferíveis em relação àqueles encontrados em outros textos. Mas essa informação estatística não deve influenciar decisões em instâncias individuais, porque as exceções para esta situação não é previsível. Quando os julgamentos estão envolvidos, a informação estatística torna-se menos relevante, embora certamente influencie inconscientemente os estudiosos. Ou seja, na leitura que você vai fazer do texto original, e você vai ver lá se tem a variação, e se aquela variação, aquela leitura variante, está presente em vários outros textos, mas não está presente aliás, se ela estiver presente em várias outras traduções, Septuaginta, mas não aparecer no texto massorético, raramente você vai escolher aquela leitura. Se aquela leitura só aparece no texto massorético, então eu prefiro a leitura do texto massorético do que das outras traduções textuais. Vamos seguir. Critérios internos. No critérios internos, ou seja, dentro do texto, o que é que eu devo fazer? Qual leitura eu devo preferir? A lição mais difícil é preferível. Esse critério é expresso como segue. Quando um texto era particularmente difícil, havia uma tendência para os escribas e tradutores antigos de simplificar o texto, empregando formas léxicas, gramaticais e estilísticas contextualmente mais adequadas. As modificações são muitas vezes mencionadas como
modificações facilitadoras. Então, a leitura mais difícil, mais pesada que você encontra na variação, essa leitura é preferível, aquela que é mais simples, menos pesada e mais de fácil assimilação. Então, prefira a leitura sempre mais difícil. Como é possível, né? A lição mais breve é preferível também a mais longa. Então, como é possível isto? Uma resposta interessante a essa questão é a seguinte: a menos que haja provas claras, o Hometelonton ou outra forma de raporgrafia, um texto mais curto provavelmente melhor. As pessoas quem copiou o manuscrito expandiu o texto de várias vezes. Ele fez assuntos e objetos e frases explícitas enquanto eram muitas vezes apenas implícitos no texto original. Eles adicionaram glosas ou comentários para explicar palavras e ideias difíceis. E quando confrontado com as leituras alternativas em 2 ou mais manuscritos que estavam copiando, eles iriam incluir ambos, ou seja, o que nós chamamos de conflação. Eles incluiriam a leitura breve e a leitura longa, eles iriam fazer uma conflação, em uma série de tentativas de preservar o texto original. Enquanto algum escriba pôde ter abreviado de vez em quando, acreditamos que a interpretação de um texto menor, de uma leitura menor, é mais preferível. A leitura como abreviatura só deve ser escolhida como um último recurso. Então, a leitura breve é mais preferível que a leitura longa, porque como a tendência no copiar um texto é você expandir e explicar o texto do que necessariamente você manter o texto preservado. Então, esse é o critério da leitura breve. Nesse critério da leitura breve, você precisa ter na sua mente, no seu coração, que o texto hebraico, muitas vezes ele foi preservado desta forma, olhando para a leitura breve como sendo elementos importantes. Então vamos aqui fazer uma recapitulação, ok? Vamos voltar aqui para fazer uma recapitulação de tudo que nós já vimos até agora. Então qual é o critério externo? Manuscrito independente entre si. O critério é que uma variante que ocorre nos Perâmeos, Mamorto, Samaritano e Septuaginta é preferível do que alguma outra tradução, seja do Targum ou seja uma cópia da Septuaginta. A múltipla atestação, ou seja, essa leitura deve aparecer em vários manuscritos, ela deve ser aceita como verdadeira. Isso são os critérios externos, né? E também a preferência do texto massorético. Toda leitura que estiver divergindo com o texto massorético, você deve sempre escolher a do texto massorético. Se uma leitura lá que você viu na variante difere ou entra em conflito com o texto massorético, a preferência sempre será o texto massorético. E os critérios internos, né, é que a lição mais difícil sempre será preferível. Então, se a leitura lá é difícil, é truncada, é difícil de entender o que está sendo escrito ali na leitura variante, ela é preferível. E a lição mais breve é preferível à lição mais longa, porque a tendência de um escritor era expandir o seu texto do que resumi-lo. Então, o primeiro autor escreve de maneira resumida, mas quando o copista, o escriba vai copiar novamente, ele copia e acrescenta alguma informação, adiciona alguma coisa a mais que não estava presente no texto, ok? É isso que nós temos para ensinar a vocês, que Deus possa abençoar vocês e que nós possamos fazer uma boa exegese. Deus abençoe.